Ei, gente, graça e paz. Espero que você esteja bem, né? Que a sua casa esteja bem. Passando aqui para deixar uma breve palavra para o seu coração, que se encontra lá no livro de Números, no capítulo número 32. Eu vou fazer a leitura, né? Apenas o título desse capítulo. Convido você a fazer a leitura completa, né? A minha versão de Bíblia que eu estou utilizando aqui é a nova versão internacional, então talvez o seu título seja um pouquinho diferente, mas o conteúdo da palavra é o mesmo, né? E a palavra de Deus, ela é viva, né? O meu título vai nos falar o seguinte, né? As tribos de Rubi e a de Gade se estabeleceram na Transjordânia. Talvez o seu esteja um pouquinho diferente, mas o conteúdo da palavra vai nos falar sobre essas duas tribos, né? Me chama a atenção, e o Senhor falava muito no meu coração quando eu li essa palavra, porque nós vamos entender que esse povo de Deus, o povo de Israel, eles saem do Egito com uma promessa que eles chegariam numa terra, uma terra prometida, uma promessa que Deus já tinha feito a Abraão. E essa era a promessa que aquele povo sai do Egito. E nós vemos que no meio da caminhada do deserto, né, muito daquele povo eles se perderam. Muito daquele povo eles se inclinaram para o mal e deixaram de amar a Deus de todo o seu coração. Enquanto eu e você, né, deixamos de amar a Deus de todo o nosso coração, nós acabamos nos perdendo com as coisas aqui do mundo, né? Acabamos nos distraindo com as coisas. E vamos ver que foi isso que aconteceu com aquele povo. Aquele povo ele se perdeu no meio do caminho. E eu acho interessante que eu cheguei aqui no capítulo número 32 e eu li sobre essas duas tribos. Sabe o que me chama a atenção? Essas duas tribos, como as demais tribos de Israel, tinham uma promessa, que era uma promessa de uma terra, que Deus já tinha feito a promessa para eles. Mas eles chegam aqui no livro de Números e eles veem uma terra que era boa para a criação de gado. Uma terra que eles eram criadores de gado, aquelas duas tribos. E eles viram que aquela terra era boa para poder criar, era boa para os seus gados poder crescer ali, e eles poder prosperar naquele lugar. E eles olham para aquela terra e já acham que aquilo está bom para eles. Ele olha para aquela terra e já acha que aquilo já é o suficiente para eles. E eles pedem Moisés para que eles pudessem criar ali os seus gados, para eles pudessem estabelecer a sua família ali e ficar naquela terra. Eu vejo aquelas duas tribos, né, abrindo mão da promessa de Deus, porque eles olharam para aquela terra e aquela terra para eles já era boa o suficiente. E sabe o que Deus falou no meu coração quando eu li essa palavra? Que hoje em dia também tem muitas pessoas que estão em determinado lugar, que ainda não estão vivendo a promessa de Deus, que ainda não estão vivendo o plano que Deus tem sobre a vida deles, mas já se conformaram. Essas pessoas já estão em um lugar e acham que ali já está bom o bastante para eles. Eles já estão vivendo um tipo de intimidade com o Senhor que não é o que Deus tem para eles, mas eles olham e falam, isso já está bom o suficiente para mim. Eles já estão vivendo uma vida, né? Uma vida em que as promessas de Deus não estão se cumprindo totalmente sobre a vida deles, mas eles estão olhando e estão dizendo, isso já está bom o suficiente para mim. E hoje, né, o Senhor com essa palavra tocou no meu coração, né, para falar que a terra, que a promessa que Ele fez sobre a nossa vida, ela continua de pé. A promessa que o Senhor ele fez para você, ela continua de pé ainda. Muitas das vezes, eu e você somos parecidos com esse povo. Muitas das vezes, eu e você chegamos a determinados lugares da nossa vida que não é o plano de Deus, que não é o projeto de Deus, mas nós olhamos para esse lugar e declaramos que aquele lugar já está bom o suficiente para nós. Nós olhamos para certos relacionamentos e falamos, já está bom o suficiente para mim. Nós olhamos para certas posições e achamos, já está bom o suficiente para mim. A gente olha para a nossa vida de intimidade com o Senhor, a nossa vida de entrega, de busca, e falamos, já está bom o suficiente para mim. E esquecemos, né, que o projeto do Senhor e os planos do Senhor são muito maiores do que o nosso. Esquecemos que não alcançamos a promessa de Deus e que aquele lugar que nós estávamos era lugar de passagem, não era lugar para construir casa, não era lugar para construir família, não era lugar para criar os gados. Mas nós paramos naquele lugar e declaramos que aquele lugar já é bom o suficiente para nós. Foi isso que essas duas tribos fizeram. Elas chegaram naquele lugar e acharam que ali elas poderiam crescer. E elas pedem a Moisés para ficar naquele lugar. Hoje Deus ele quer despertar você. Você que por acaso parou aqui nesse vídeo, né? E quer dizer para você o que Ele tem para a sua vida é muito melhor. Ele quer te dizer que aquela promessa que Ele te fez, ela não morreu, porque Ele é fiel. E a terra prometida ainda está de pé. A promessa da terra ainda está de pé. Mas você que está ouvindo esse vídeo, né, que talvez parou. Você que parou para ouvir esse vídeo hoje, né? Talvez você que nem essa tribo
achou que determinado lugar já estava bom o suficiente para você. Você achou que ali já era o máximo de Deus. E Deus quer te dizer hoje, né, que a promessa dele ainda está sobre a sua vida. Deus quer te dizer, né, que a promessa que ele te fez ainda está de pé. E ele te convida hoje, né, a levantar desse lugar. Levantar desse lugar que não é a promessa dele. E venha viver verdadeiramente a promessa de Deus. Que hoje você possa tomar uma posição, né, de escolher viver a promessa de Deus. Nós entendemos, né, com essa palavra que aquelas duas tribos, elas negociaram, né, a terra prometida, elas negociaram a terra que Deus tinha prometido por uma terra que elas acharam que era bom o suficiente. Hoje eu quero te dizer que o inimigo ele vai te oferecer várias coisas que parecem ser boas o suficiente, mas é engano, né? É coisas que são momentâneas, não é a terra prometida, não é os planos de Deus sobre a sua vida. E hoje você, igual aquela tribo, você vai ter o direito de escolha. Você tem o direito de escolher se quer viver a promessa de Deus, se quer viver algo novo com Deus, ou se quer parar no meio do caminho e ficar com aquilo que é bom o suficiente, né? Deixando aquilo que é melhor, aquilo que vem de Deus sobre a sua vida. Hoje eu convido você, né, a fazer a escolha de escolher a promessa de Deus, de escolher estar firme com Jesus, né? E vamos ver, né, que a palavra de Deus nos deixa como o principal mandamento, né, é amar a Deus sobre todas as coisas. E talvez você está parado pensando ali mesmo, mas por que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas? Eu quero te dizer, né, que se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai permanecer fiel. Você vai permanecer firme na presença de Deus. O seu amor a Deus, a sua adoração a Deus, não muda quem é Deus. Se você resolver não adorar o Senhor, ou se você resolver não amar a Deus de todo o coração, Deus ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo poderoso. Ele é autossuficiente, né? Mas vamos entender que eu e você, que somos mudados. Quando nós amamos a Deus, nós somos transformados. E nós não nos perdemos no meio do caminho. O povo de Deus, o povo de Israel, se perdeu porque muitas das vezes eles não amavam a Deus o suficiente. Deus, ele deseja que você o ame o suficiente para que você não venha perder o foco, para que você não venha perder a promessa, né? Porque como o povo de Israel, né, nós também temos uma promessa de que Jesus vai vir, uma promessa que Jesus veio, morreu naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ser vida, mas ele vai voltar para buscar um povo, né, um povo que o ama acima de qualquer coisa, porque quando nós amamos a ele, né, nós conseguimos dizer não às falsas promessas que o mundo nos oferece, dizer não aos enganos que o mundo nos oferece, né? E continuamos fiel a Ele, continuamos firme com Ele. Hoje eu quero convidar você, né, a aceitar Jesus como o único Salvador da sua vida e a escolher viver as promessas e os planos que Ele tem sobre você. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, né? Espero que o Espírito Santo venha tocar o seu coração para que Ele venha fazer morada em você e que Deus possa estar te abençoando, que vocês fiquem na graça e paz. Tchauzinho!